Olá, hoje eu vou falar de gestão de estoque de hemocomponentes. Eu gosto de comparar a gestão de hemocomponentes como uma caixa d'água que você tem que controlar a entrada e saída de água. Quando você deixa entrar muita água e sai pouco, essa caixa pode transbordar e você perder a água. Mesma coisa com os hemocomponentes. Quando entra muito e sai pouco, você aumenta a sua taxa de descarte e você perde esses hemocomponentes. Por outro lado, se sai muito e entra pouco, você pode ter falta d'água ou falta de hemocomponentes para os pacientes que precisam. Uma boa gestão de hemocomponentes permite que você tenha um quantitativo adequado para suprir as suas demandas, assim como produtos de qualidade. As boas práticas do gerenciamento do estoque de hemocomponentes é o que a gente vai ver agora. E o primeiro item é conheça seu inventário. Sem saber seus dados, não tem como fazer gestão. É importante vocês saberem seu uso, sua demanda, sua taxa de descarga. Assim você vai poder controlar a entrada e a saída dos hemocomponentes. Segundo item, treine sua equipe. Uma equipe bem treinada sabe o que fazer quando você tem hemocomponentes próximo da data de vencimento e também qual a melhor maneira de dar saída a esses hemocomponentes. Terceiro item, determine o estoque necessário. Há várias maneiras de você fazer isso. A gente vai ver algumas fórmulas disponíveis na literatura. Uma delas é você multiplicar por 10 o número de leitos do seu hospital. E aí você, por ano, então você vai ter um quantitativo de concentrado de hemácia que você precisa ter na sua instituição. Ou então você pode avaliar o consumo médio nos últimos 6 meses e propor isso como seu estoque, ou utilizar essa publicação do Ministério da Saúde, que divide os hospitais de acordo com o seu nível de complexidade. Então, para um hospital que não tem UTI, não tem atendimento de urgência e emergência, o recomendado é ter 3 a 5 concentrados de hemácia por leito por ano. Se esse paciente, se esse hospital, tem UTI ou atendimento de urgência, o quantitativo passa a ser 6 a 9 concentrados de hemácia por leito por ano. Já no hospital que tem CTI mais atendimento de urgência, o quantitativo é de 10 a 15 concentrados de hemácia por leito por ano. Se além de UTI, atendimento de emergência, for uma instituição com atendimento de alta complexidade, o quantitativo passa a ser 16 a 20 concentrados de hemácia por leito por ano. E, finalmente, um hospital de referência que tem urgência, cirurgia cardíaca, atendimento de hemoglobinopatias e oncohemato, o quantitativo é de 21 até 50 concentrados de hemácia por litro por ano. E como calcular o estoque mínimo disponível? A gente avalia quantos concentrados de hemácia por grupo sanguíneo fator RH que você recebeu nos últimos 6 meses, divide por 180, que é o número de dias nesses 6 meses, e multiplica por 3, porque o seu estoque mínimo tem que ser o suprimento para 3 dias. Então, se você vai saber qual estoque mínimo que você precisa ter no seu serviço. O estoque é considerado adequado quando você tem quantitativo para atendimento por 4 a 7 dias. O mínimo são 3 dias e abaixo de 3 dias o estoque é considerado crítico. Um estoque seguro é aquele que atende a sua demanda por 8 a 10 dias. Quarto item, mantenha os procedimentos simples. A maneira como você organiza os seus hemocomponentes na sua câmara fria, no seu agitador de plaqueta, de maneira da saída, aos que estão mais próximos da validade, tudo isso influencia na sua taxa de descarte e na disponibilidade de hemocomponentes. Então, você colocar alertas também para saber quando que tem que pedir hemocomponente para o seu fornecedor, ou quando tem que dar saída a algum que esteja próximo do vencimento, devolver para a sua matriz. Às vezes, até você combinar com os médicos que solicitem com antecedência
uma reserva de plaquetas, por exemplo, para um procedimento, é uma maneira de você melhorar o desempenho do seu estoque. Quinto item, construa redes colaborativas. Você ter outras instituições parceiras com as quais você possa trocar hemocomponentes, enviar para lá os que estão perto do vencimento, se eles forem utilizar, ou que possa te ceder hemocomponente que você esteja precisando e não tenha naquele momento, é um fator crítico de sucesso para ter para um gestor de estoque de hemocomponentes. Sexto, use o produto mais velho primeiro. É a política conhecida como FIFO, do inglês First In, First Out. Ou seja, o primeiro que entra no seu estoque é o primeiro a sair. Há algumas exceções, como a transfusão intrauterina, mas na maioria das vezes essa recomendação se aplica. 7. Otimize as provas de compatibilidade. Hoje em dia você tem que minimizar ao máximo possível, manter um hemocomponente separado para um paciente que você não tem certeza que vai utilizar. Então, suas reservas para cirurgia, elas devem ficar reservadas por um tempo mínimo possível, geralmente 24 horas e no máximo 48 horas separadas. Evitar deixar um componente reservado para um paciente, porque se um componente sai do seu estoque, muitas vezes você não sabe que ele está lá separado e algum paciente que pode estar precisando dele deixa de ser atendido porque você não consegue visualizá-lo no seu estoque, ou às vezes você manter também muito tempo concentrado de hemácia retido numa reserva cirúrgica, por exemplo, você aumenta a taxa de descarte dos seus hemocomponentes. Então, o ideal é você não deixar reserva por muito tempo e, se possível, utilizar a prova cruzada eletrônica. Oitavo item, faça manutenção adequada dos equipamentos. Você ter os seus equipamentos funcionando adequadamente, principalmente aqueles da cadeia do frio, os ajustadores de plaquetas, você garante a qualidade do seu hemocomponente. Então, é fundamental você ter essa manutenção. Número 9. Tenha um plano para manter o estoque em épocas de escassez. Nessa época que a gente está vivendo de Covid-19, houve um decréscimo muito grande do quantitativo de doadores disponíveis. A maioria dos serviços tem passado dificuldades para manter o seu estoque em níveis ideais. Então, você precisa ter estratégias para quando isso acontece de uma maneira global, para você conservar o seu estoque. Então, geralmente, as pessoas desenvolvem um plano, isso daqui é um exemplo canadense, que você divide em fases, né? A fase verde geralmente é a fase de normalidade, que você mantém a sua gestão usual. Uma fase amarela, nesse caso ele chama de âmbar, que é uma fase de atenção, que você passa a atender reservas cirúrgicas apenas de urgência ou emergência, você passa a utilizar limiares mais baixos para a transfusão, mas isso mas como eu já disse, um exemplo, né? Cada instituição tem que ter o seu individualizado. Até uma fase vermelha, quando você vai atender praticamente só urgências e emergências, vai diminuir o limiar de atendimento de plaqueta profilática, vai ter a maioria das solicitações de transfusão revisadas pelos médicos. E, finalmente, tenha um programa de Patient Blood Management. Esse programa de gestão do sangue do paciente é um programa que você utiliza estratégias para reduzir o uso de concentrar de massa, de plaquetas, de plasma. Então, um dos paradigmas desse programa é você transfundir nas unidades de cada vez. Você transfunde, reavalia o paciente, se necessitar, transfunde novamente. É você tratar com ferro o paciente que tem anemia ferropriva, é você utilizar estratégias cirúrgicas que sangrem menos, usar ácido tranexâmico para reduzir o sangramento. E com isso você consegue conservar
o sangue para aquele paciente que realmente precisa de sangue e você contribui para uma boa gestão do seu estoque de hemocomponentes. Era isso que a gente tinha a conversar hoje. Agradeço a sua atenção. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí para a gente. Obrigada.